E aí, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Sem fazer revelação dos vinhos do clube. Mas aqui, vocês estão vendo a casa nova. Aqui é a nova Divinoteca. Vamos dar uma voltinha aqui, ó. Tem aqui as garrafinhas de tinto. Tem aqui a área de degustação da palestra. Aqui as mesinhas para o pessoal sentar. Tem lá o balcão. Os vinhos brancos, espumantes, rosés, olha aí, ó. E ainda não finalizamos, hein? Mas é isso aí. Quem puder visitar, venha. Estamos aqui em São Caetano. E com muita alegria, esse aqui é o primeiro vídeo com atraso da revelação dos vinhos do clube, né? Eu sempre faço dentro do mês. E essa vez eu estou fazendo no fim de abril. Por quê? Eu aluguei o espaço aqui começo de março, entrou um período de reforma, de pesquisa, de projeto. Isso consumiu muito tempo. Inauguramos aqui dia 12 de abril e após a inauguração aqui ainda tive a correria de mandar os vinhos do clube de abril para o pessoal antes da Sexta-feira Santa, que o tema era justamente uma harmonização com peixes, né? Bacalhau principalmente. E aí agora já fizemos a primeira degustação aqui de vinhos laranjas, vamos fazer mais uma vez o mesmo tema. E agora aqui eu tô colocando a casa em ordem. Então esse é o primeiro vídeo aí de clube no espaço novo, de revelação do clube no espaço novo, tá? E vamos falar dos vinhos que foram em março. E mês de março é o mês do meu aniversário. Então tem alguns meses aí super importantes no ano, né? Mês de março é um, mês de outubro é outro. E o mês de abril vai virar mais um, né? O ano que vem vai ser aniversário aqui desse espaço. Então março, abril, agosto, dezembro, né? Então são esses meses aí que eu sempre faço alguma coisa. Todos os meses são especiais, mas eu faço uma coisa mais especial. Mas sem enrolação, já falei bastante. Vamos falar dos vinhos aqui que eu escolhi para meu aniversário. Então, eu vou quebrar o protocolo e começar pelo Clube Premium. Porque esse aqui foi o primeiro vinho que foi aberto nesse espaço. Esse é o vinho do Clube Premium, chama Castelo de Corbara. Castelo de Corbara é um castelo, uma vinícola aqui, um castelo, fica na região da Umbria. É uma vinícola que tem uma tradição de cultivo de agricultura há muito tempo. Ali no século, acho que 17, foi comprada, daí ficou nisso, e tem mais ou menos um século mais ou menos que o castelo passou a se dedicar à produção de uvas para vinho. E é um lugar de visitação, fica na Umbria, não é uma região tão, vamos falar assim, de rota turística, né? Mas deu muita vontade de conhecer, porque é uma vinícola dentro de um castelo. E esse aqui é um dos vinhos que vieram e é 100% Merlot. Então o que a gente tem? Uma região pouco explorada, um castelo, uma vinícola de muita tradição. Uma uva que é muito difícil você encontrar 100% dela na Itália, uma uva francesa que é a Merlot, e é uma uva que eu gosto muito, quem me acompanha há um tempo já sabe, que eu acho uma uva de muita versatilidade, para quem está começando, e de algumas dá para você fazer grandíssimos vinhos, inclusive o Chateau Petrus, que é um dos mais famosos e mais caros do mundo, é 100% Merlot, mas dá para você fazer grandes vinhos com Merlot, tanto no Brasil, o sul do Brasil faz uns Merlots maravilhosos. Chile, eu tomei recentemente um Montes Alfa, como é que chamava aquele Montes Alfa Merlot, que era fabuloso. Enfim, eu gosto muito da uva Merlot e esse foi pro Clube Premium, porque é a raridade de um 100% Merlot italiano, né? E uma região nova, uma vinícola nova no Brasil. Inclusive isso aqui é chamado dos Crus, né, da Itália. Crus seria uma alusão à denominação dos melhores vinhedos na França, então eles chamaram como se fossem os melhores vinhedos da Itália, tá? Esse é o Castelo de Corbara e esse é o vinho Lago de Corbara Merlot, tá? Então começando aqui pelo Clube Premium, é um Merlot potente, mesmo para um italiano, 14,5 de álcool, gente, isso aqui
muitíssimo saboroso o vinho na boca, você curte muito ele assim, bem um Merlot italiano com muita intensidade e complexidade, tá? Vamos agora para o Clube Atitude, que eu reencontrei este vinho, que é o Nero d'Avola da Palmento. Nero d'Avola, que é a principal uva da Sicília, e este daqui eu fazia muito tempo que esse vinho estava em falta no Brasil. Eu trabalhei com esse vinho em 2019. Não era um vinho tão... É um vinho que ficava em falta sempre, né? E quando chegou a coincidência de chegar o mês de março e ele está de volta, eu falei, vamos voltar esse vinho para a loja. E em coincidência vai para o clube já também de cara. Então, Merlot, uva da Sicília, já a região mais quente, então isso aqui é muito frutado. A Nero d'Avola é uma uva que vai trazer mais corpo, assim, relativamente em relação à Toscana, a Sangiovese. A Nero d'Avola traz mais corpo, mais fruta, muito mais, e traz aquela acidez gostosa de um tradicional vinho italiano. Então, uma uva que eu sou muito fã de grandes Nero d'Avola. Já tomei alguns meio sem graça, mas esse aqui está entre uns deliciosos Nero d'Avola. O outro vinho foi até um que eu preciso fazer a postagem, né? Eu recebi um membro assinante do clube, ele recebeu e ele levou esse vinho numa confraria e foi o melhor vinho da noite na confraria. É mais uma vez o corte Sangiovese Merlot que eu gosto tanto, só que como é do Castelo de Corbara também, é outra região da Umbria, este Sangiovese Merlot é um corte mais forte, mais intenso do que os outros que eu já coloquei. Tem 13,5 de álcool, é lá da Umbria. O vinho tá bem mais intenso do que os outros que eu já tinha colocado. Então esse aqui é um belíssimo, belíssimo vinho Sangiovese Merlot do mesmo Castelo de Corbara. Esse aqui chama Podere il Caio, do Caio, né? Safra 2023. E ele fala aqui, ó, 60% Sangiovese, 40% Merlot. Aqui não fala, mas ele tem um pequeno estágio em barrica de carvalho. Então o Sangiovese Merlot mais intenso do que os últimos que eu coloquei e também me agradou bastante. E no Clube Essências eu não coloquei vinho italiano, porque isso aqui foi uma descoberta, né? De uma vinícola argentina boutique, pequena. São esses dois vinhos aqui, né? Eu não lembro nem o nome deles. Não lembro o nome deles aqui, não fala. Pra vocês terem uma ideia, o RJ Vinhedos, né? RJ Vinhedos. Isso aqui foi uma indicação de uma importadora pequena também aqui do Brasil, que trabalha com um vinho bem selecionado. Assim, eu fui em algumas degustações dessa importadora, fiquei encantado com como eles trazem vinhos diferentes do tradicional. E esse aqui, vamos falar do rosé. Muita gente me pedia, vamos colocar vinho rosé quase no clube, assim, é bem raro mesmo. E esse aqui me chamou muita atenção, porque é o primeirão Pinot Noir, e olha a cor desse Pinot Noir. Isso aqui é um Pinot Noir, assim, rosé de Pinot Noir é leve. Esse aqui é um Pinot Noir de corpo, é um Pinot Noir pesado, não é um Pinot Noir tão simples. Me chamou muita atenção, porque assim, o rótulo ele fala dessas pedras, né? Eu falei assim, será que tem um traço de mineralidade, alguma coisa assim diferente no vinho? Sim, eles trazem um toque, é possível perceber, principalmente no Malbec, tá? Então esse aqui é um Pinot Noir e esse é um Malbec, que também fazia bastante tempo que eu não colocava Malbec. Então os dois da safra 2023, uma vinícola pequena, uma vinícola diferenciada, e esse também não é um Malbec tão potente, é um Malbec mais fácil de tomar, apesar dele ter seus 13% de álcool, né? Você vê o rótulo aqui, ó. A importadora nem traduziu, só tá o nome dela aqui, ó. E enfim, eu quis trazer o vinho com esse toque mais mineral, mais, sei lá, de pedregoso, vamos falar assim. Então são vinhos diferenciados de uma vinícola pequena que me encantou bastante. Então é isso, gente, isso aqui é a revelação dos vinhos de março. Com atraso, novamente, eu mostrei para vocês aqui um pouco da Vinoteca nova, na nova fase. E ainda falta bastante coisa, vai ter mais novidade, então seguramente em breve vou mandar mais um vídeo mostrando como vai ficar aqui os próximos passos da Vinoteca, tá bom? Quem quiser fazer parte do clube, só me manda mensagem.
né? Bebam com moderação, bebam vinho para ter bons momentos, ser felizes. E é isso aí. Entre no clube, mês de maio, vocês podem me chamar aí, que eu já tô com uma outra seleção em mente aqui, muitíssimo bacana. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais.